Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste domingo, dia 19 de novembro de 2023. Sejam todos bem-vindos. E hoje, domingo, eu pretendia, claro, tirar o dia de folga, porque afinal ninguém é de ferro, mas como a notícia de hoje é bastante inusitada, então não restou-me outra coisa a fazer senão vir aqui comunicar aos amigos o que pode preocupar Israel nos próximos dias, dentro do âmbito religioso. Na sua cruzada contra o Hamas, Israel terá que, sim, considerar alguns elementos religiosos em relação à faixa de Gaza. Explico, notícia bombástica. 200 muçulmanos que vivem na faixa de Gaza dizem ter visto Jesus em sonho e agora querem saber como seguir Jesus. Bem, essa notícia é preciso sim dá-la com muito cuidado, daí porque farei isso em duas partes. Neste mesmo vídeo, claro. A primeira parte trata-se de um apelo desesperado de Joel Rosenberg ao governo judeu em favor dos cristãos que vivem na faixa de Gaza. Sim, acredite, existem cristãos, verdadeiramente cristãos, vivendo na faixa de Gaza. E Rosenberg faz um apelo ao governo de Israel para que transfira esses cristãos que vivem em Gaza não para o sul da faixa, mas para a Cisjordânia. Bem, para quem não sabe, Joel Rosenberg é editor-chefe do All Israel News e All Arabia News e presidente e CEO da Near East Media. Ele também é autor de best-sellers que constam na lista do New York Times, analista do Oriente Médio e líder evangélico. Ele é judeu, claro, e mora em Jerusalém com sua família. Bem, o seu apelo foi escrito no dia 17, antes de ontem, e diz o seguinte: com o maior grau de urgência, escrevo essa carta aberta aos líderes israelitas, aos mais altos níveis do nosso governo e dos nossos militares. Os cristãos palestinos no norte de Gaza estão em extremo perigo e a situação está piorando a cada hora. Eles não devem ser movidos para o sul, devem ser evacuados imediatamente para a Cisjordânia. Deixe-me explicar por quê. Em primeiro lugar, serei claro, os palestinos que amam Jesus Cristo e são chamados a segui-lo não são membros do Hamas. Não são apoiadores do terrorismo islâmico radical. Eles não apoiam os ataques terroristas contra Israel. Eles só querem viver em paz e serem livres para seguir a Bíblia e amar o próximo. A política das forças de defesa de Israel tem sido, compreensivelmente e com razão, exportar todos os palestinos dentro e ao redor da cidade de Gaza a fluir para áreas de santuário no sul da faixa, onde estarão mais seguros das operações militares israelenses e terão acesso a alimento, água potável e cuidados médicos. Elogiei publicamente a liderança civil-militar de Israel por essa política de demonstrar tanto cuidado e compaixão pelos civis palestinos inocentes. Mas, sejamos claros, a situação dos cristãos palestinos é muito diferente da dos muçulmanos palestinos. Os cristãos palestinos têm medo de serem forçados a ir para o sul. Por quê? Porque viram o genocídio que o ISIS lançou contra os cristãos no Iraque e na Síria há apenas alguns anos. Os cristãos palestinos estão, portanto, aterrorizados com a possibilidade de serem massacrados pelo próprio Hamas se forem para o sul. Se forem forçados a sair dos edifícios históricos, das igrejas históricas, os refúgios seguros onde estão atualmente abrigados na cidade de Gaza e arredores, e forem enviados para o sul, acreditam que também enfrentarão o genocídio. Não há refúgio seguro para os cristãos no sul de Gaza. Como seguidores de Cristo, crucificado e ressuscitado, Jesus de Nazaré, eles são considerados pagãos e adoradores de ídolos, isso pelo próprio Hamas.
pela Jihad Islâmica Palestina e por todos os extremistas islâmicos violentos. Os cristãos conhecem a história antiga e muito recente desta região. Eles, portanto, sabem que não podem esperar misericórdia do Hamas e dos outros grupos radicais no sul de Gaza. Os relatórios indicam que as forças de defesa de Israel ordenaram que todos os cristãos palestinos no norte de Gaza evacuassem as 3 igrejas onde estão atualmente abrigados e se mudassem para o sul nos próximos 5 dias. E sou certo de que os cristãos palestinos que vivem na Cisjordânia acolherão calorosamente os seus irmãos e irmãs de Gaza e garantirão que tenham lugares para viver. Os meus colegas cristãos evangélicos em todo o mundo farão então todo o possível para trabalhar com ONGs cristãs e outras para fornecer a esses cristãos a ajuda humanitária que necessitam desesperadamente. Sim, diz ele, tenho certeza que muitos dos cristãos palestinos em Gaza querem imigrar para o Canadá, Estados Unidos, Europa ou outros lugares. Mas nesse momento só precisamos tirá-los de Gaza e afastá-los do perigo dos terroristas sedentos de sangue que ainda lutam por controlar a faixa de Gaza. Tanto quanto sei, existem 590 cristãos abrigados na Igreja Católica sob o Patriarcado Latino na cidade de Gaza. Na Igreja Ortodoxa Grega, cerca de 350 cristãos estão abrigados. Em Deir al-Balá, outros 53 cristãos estão abrigados. Estes cerca de 1.000 cristãos precisam de ajuda e precisam de ajuda agora. Bem, então essa primeira parte quer dizer o seguinte: existe, claro, uma preocupação com esses cristãos porque podem ser, eventualmente, atacados por muçulmanos, por serem cristãos, ou seja, atacados pelo Hamas. E isso, claro, acabará sendo de responsabilidade do governo israelense, em alguma medida. Daí porque a pauta cristã, ou melhor, a pauta religiosa, estará na mesa de Benjamin Netanyahu nos próximos dias, se é que já não está, claro, porque afinal essa carta é do dia 17. Bem, agora outro ponto, esse é o ponto mais interessante da notícia de hoje. O site de West Journal trouxe a seguinte notícia ontem, dia 18. Mais de 200 homens muçulmanos que vivem em Gaza converteram-se ao cristianismo depois de terem, supostamente, visto Jesus nos seus sonhos. Quem disse isso foi o professor Michael Licona. Licona ensina estudos do Novo Testamento na Houston Christian University e também escreveu vários livros, incluindo The Case for Resurrection of Jesus e Paul Meets Muhammad, ou Paulo encontra Maomé. Numa publicação recente no Facebook, Licona disse que recebeu um relatório de ministérios cristãos clandestinos no Oriente Médio que detalhava as conversões milagrosas. Clandestino aqui, é claro, porque pregam o evangelho entre muçulmanos. Então não pode ser, evidentemente, não pode ser algo aberto. Sua postagem no Facebook começa dizendo: Deus está trabalhando no meio da guerra. Depois disso, ele diz o seguinte: nos últimos 2 dias, ministramos a centenas de pais que perderam a maioria, se não todos os filhos na guerra. Então, transportamos esses homens para um local seguro, os alimentamos, lavamos suas roupas e começamos a ler-lhes a Bíblia, partilhando o caminho da paz através de Jesus. Então, disse ele, um grande milagre aconteceu. Ontem à noite, Jesus apareceu a mais de 200 deles em sonhos. Eles vieram até nós para aprender mais sobre a palavra de Deus e como seguir Jesus, diz o post. Licona, diz o Western Journal, expressou então sua própria posição sobre o conflito Israel-Hamas. Ele disse: estou do lado de Israel nessa guerra, não necessariamente por razões teológicas, mas porque o Hamas e aqueles que o apoiam são o puro mal. No entanto, sei que nem todos os palestinos apoiam o Hamas. Na verdade, serão punidos severamente se forem suspeitos
de não apoiar o Hamas. Vamos rezar para que essa guerra termine em breve e que Israel possa erradicar o Hamas para que os palestinos consigam ser livres e viver em paz, ou livres do Hamas, principalmente. Bem, o site West Journal diz que este não é o primeiro relato de tais sonhos que afetam os muçulmanos. Cerca de um mês antes do ataque terrorista do Hamas, em 7 de outubro, a Assemblies of God News informava que os muçulmanos em todo o mundo sonhavam com Jesus e se convertiam ao cristianismo num ritmo sem precedentes. Abre aspas. Eu diria que a experiência é normal, essa experiência é normal, disse Dick Brogden, missionário da Assembleia de Deus, uma organização cristã pentecostal. Seria correto, disse ele, afirmar que os muçulmanos estão respondendo a Jesus em níveis nunca vistos em 1400 anos. Bogdan também observou que a importância dos sonhos para o evangelismo é muito grande. Ele disse: os sonhos estão contribuindo para a revelação, o processo de evangelismo e conversões. Muitos muçulmanos rejeitam o Islã, mas sabem que seguir Jesus lhes custará a vida. Os sonhos de Jesus encorajam-nos ao longo do caminho e dão-lhes o conforto de que Jesus estará com eles, embora custe-lhes tudo para segui-lo. Bem, não querendo ser advogado do diabo, mas vendo a questão sob a ótica de Israel, é claro que o assunto é bastante explosivo. Os israelenses, claro, terão que ver com muito carinho a condição dos cristãos na faixa de Gaza, daqueles comprovadamente cristãos, e terá, sim, evidentemente, que responder a este apelo de transferi-los para a Cisjordânia. Mas, junto com isso, terá que analisar cuidadosamente os neoconvertidos, não é mesmo? Aqueles que se converteram nos últimos dias. E aí entrará o grosso da polêmica. Quem poderá negar uma experiência subjetiva? Quem poderá afirmar, não, aqueles muçulmanos realmente não se converteram? Isso é uma invenção, já que ninguém pode entrar na alma do sujeito para dizer o que lá aconteceu, não é mesmo? Por outro lado, ficará sempre a suspeita. Como assim esses muçulmanos podem ser militantes do Hamas, podem ser eventualmente terroristas e agora afirmam que converteram-se ao cristianismo e querem ser protegidos por Israel? Perceberam como é polêmica essa história? Pois é, isso vai render bastante. Deixe aqui nos comentários o que você acha desta visão coletiva de Jesus lá na faixa de Gaza por muçulmanos. Eu, de minha parte, gostaria de lembrar uma passagem das Escrituras, está em Mateus capítulo 24, versículos 23 a 28. Disse Jesus: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Essa palavra do Senhor faz, claro, alusão aos sinais, aos falsos sinais que virão naqueles tempos, entre os quais a aparição de Jesus. Muitos dirão, eu vi o Cristo, e Jesus alerta, a volta do Senhor não será deste modo, se dará para toda a humanidade como a visão de um relâmpago que cruza o mundo todo. Portanto, não saiais.
Nesse caso, não se encaixaria bem, porque afinal, 200 muçulmanos disseram ter visto Jesus em sonho. O que não pode ser, evidentemente, como eu disse, nem negado nem aceito de imediato. São fenômenos da alma, são fenômenos subjetivos, claro, são acontecimentos dentro do sujeito, não podem ser discutidos. Daí, portanto, penso, isso deve ser tratado com muito cuidado. O que acontece em relação às recentes conversões é que se dá um tempo, porque depois de uma verdadeira conversão, claro, existe o ímpeto de sair pelo mundo pregando o Evangelho. Mas até que as melancias se ajeitem no andar da carruagem, há também aquele período em que esse ímpeto é um pouco arrefecido, mas continua se mantendo a chama viva do Evangelho ou da própria conversão. E isso acaba se refletindo, claro, na mudança de vida, de comportamento, de obras e ações. Daí porque não dá para levar uma conversão, uma imediata conversão, ao plano de uma total conversão. Muitos acabam até mesmo depois esquecendo da experiência de conversão e voltando para a velha vida, como o próprio Cristo falou. A conversão completa é um fenômeno que se dá ao longo do tempo. Daí porque não se pode dizer que os neoconvertidos estejam errados, mas é preciso dar-lhes tempo para que provem a sua conversão. Questão difícil, questão muito difícil para Israel nos próximos dias. A questão religiosa também entrou em cena. Vamos aguardar. Cenas eletrizantes para os próximos capítulos. Até depois.